Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, toda vez que tomamos atitudes que a maioria das pessoas não concordam, elas fazem um monte de perguntas para nós. Por que você fez isso? Tem certeza de que é isso que quer? Não podia ser de outro jeito? Depois que a gente responde, se não for da maneira que elas pensam, se não for da maneira que elas esperam, essas pessoas tentam colocar dúvidas em nossa cabeça. Sei não, viu? Esse negócio é complicado. Isso é muito difícil. Depois de tentar colocar as dúvidas deles, ou as dúvidas deles, em nossa cabeça, eles jogam de volta. Quem sabe é você. Aconteceu assim quando eu me tornei evangélico. E é muito estranho como as pessoas querem ser próximas de Deus sem prestar atenção nas suas palavras, sem obedecer às suas palavras. É muito estranho como as pessoas querem chegar junto de Deus, indo na direção oposta, indo na direção contrária. Mas é porque existem religiões que fazem isso e acham normal. Não escutam a Deus, não obedecem a Deus, e quando você precisar, Deus precisa estar lá para ajudar, para proteger e salvar. Mas qual é a solução? Mudar de religião? Não. Independente do nome de doutrina, nós temos que aceitar a Cristo. O tema de hoje é mudar de religião. O texto é Atos dos Apóstolos 4, 11 e 12. Pedro disse aos apóstolos e às pessoas que estavam em seu redor: Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome que não seja Jesus para a nossa salvação. A gente ouve muita gente dizendo: devo a minha vida a Frei fulano de tal e a Jesus. Devo minha vida a Nossa Senhora e a Jesus. Devo minha vida a santo tal e a Jesus. Vamos repetir o texto da Bíblia. Este é Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto, querido, é difícil de ser entendido. Ele precisa ser interpretado. Precisa de ajuda de padres, pastores ou teólogos? A palavra aponta para o nome, Jesus Cristo, e diz que somente nele há salvação. Não é ele com outra pessoa ou outro santo, somente ele. Em lugar nenhum da Bíblia encontraremos um texto que diga o contrário ou discorde dessa afirmação. Paulo informa em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Porque Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. Porque Deus nos abençoou e nos ama em Cristo. Porque Deus nos perdoou e nos salvou em Cristo. Existem textos e mais textos informando isso e muito mais. Nós poderíamos passar o dia todo, o mês todo lendo a Bíblia, sendo evangélica, católica, não importa. E só iríamos encontrar na Bíblia um único caminho para se chegar até Deus, Jesus Cristo. Mas essas citações, esses textos que foram compartilhados com os irmãos, foram para responder uma pergunta que alguém me fez uma vez. E talvez já tenham feito também a vocês que aceitaram a Cristo. Me perguntaram assim: mas precisava ter mudado de religião? Mas, querido, que religião? Eu fumava, eu bebia, tinha ódio no coração, desejo de vingança, vivia atormentado e só me importava comigo. Que religião é essa? Eu pecava e tinha enjoo da palavra, incredulidade à palavra e aos propósitos de Deus. Alguém pode me dar o nome dessa religião? Será que eu estava praticando, seguindo uma religião e não sabia? Que religião é essa onde as pessoas bebem, fumam, se prostituem? Que religião é essa onde as pessoas odeiam, planejam vingança e matam?
A gente pode dar vários nomes a essa religião. A religião do faz de conta, a religião da ilusão, a religião do engano, a religião da mentira, até mesmo a religião do pecado e do cinismo. Por exemplo, religião do faz de conta. Eu faço de conta que sou servo de Deus. Na igreja sou uma pessoa, fora da igreja escondido sou outra. Na igreja louvo, grito aleluia e dou glória a Deus. Fora da igreja eu engano, roubo e tenho muito ódio no coração. Religião do faz de conta. Religião do cinismo. Vivemos cometendo pecado e pedindo perdão pelo que não nos arrependemos. Pecamos e pedimos perdão pelo pecado que planejamos fazer de novo. Pecamos e pedimos perdão daqueles pecados, mas já temos novos pecados programados nos dias ou nas horas seguintes. Religião do cinismo. Religião da ilusão. Vivemos encontrando pecadores esperançosos de que, se Deus realmente existe, terá pena deles no dia do juízo final. A religião da mentira. Vivemos planejando o pecado para a tarde ou à noite, mas precisamos nos acordar cedinho para ir à igreja. Existe também a religião da compensação. Pecamos e ajudamos os pobres. Pecamos e distribuímos cestas básicas. 3 pecados igual a 3 cestas básicas. Talvez eu dê mais cesta básica do que os pecados que eu tenho para ficar com saldo. Pecamos e fazemos penitência. Qualquer nome que seja dado a essas religiões, não importa. É religião do faz de conta. É de ilusão. É da mentira, é do cinismo. E muitos acham que é a religião da compensação. Tem até pessoas que vivem 2 ou 3 ou todas as religiões citadas acima. As pessoas, queridos, estão sendo enganadas há muito tempo com frases bonitas, com procedimentos fáceis, leves e supostamente milagrosos. Cuidado para não ser enganado com pacotes religiosos e líderes famosos. É isso que as religiões oferecem. É muitas vezes isso que nós queremos. Soluções fáceis e sem compromisso para problemas difíceis e crônicos. Não é uma religião que vai mudar a nossa forma de viver. Quando firmamos um compromisso com uma doutrina, com uma religião, com uma igreja, ou até mesmo com um líder, nós falhamos. Falhamos porque nenhuma doutrina, religião, igreja, tenha ela o nome que tiver, consegue mudar ou nos transformar. Nenhum líder religioso conseguirá fazer o que apenas Cristo está capacitado. Somente Jesus consegue isso em nós. Somente em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo nós lutamos e nos aperfeiçoamos. Somente em Cristo podemos ver e ter vitória. Qual o preço? Compromisso, fidelidade, conhecimento, obediência. Obediência a Cristo e não às denominações. Se você, obedecendo a Cristo, aborrece o seu pastor, aos seus irmãos, a denominação, então você tem uma religião e não a Cristo. Se, obedecendo a Cristo, você aborrece o seu pastor, aos seus irmãos, a denominação, você tem uma religião e não a Cristo. Denominações são simplesmente nomes diferentes para muitas igrejas. Se elas, com seus nomes diferentes, com seus pastores diferentes, seguem a palavra de Deus, aí é outra história. Infelizmente, as pessoas analisam as opções de espiritualidade pelas denominações, pelo líder religioso e pela quantidade de gente que vai àquela igreja. A quantidade de pessoas que vão a uma determinada igreja ou um líder espiritual terminam se tornando um atrativo, um chamariz para quem quer apenas as bênçãos de cada religião ou do líder religioso que ele diz que tem. Dessa maneira, queridos, as religiões simplesmente se tornam padrões de comportamentos diferenciados para cada grupo de pessoas. Se o que eu antes fazia, bebendo, odiando, me prostituindo, planejando vingança, era uma religião, então eu mudei e continuo tentando mudar. Não para outra religião, mudar de vida. E nessa mudança precisamos identificar todos os nossos erros. Precisamos identificar todos os nossos pecados. São os nossos erros, os nossos pecados que nos machucam, que nos aprisionam. São eles que nos afastam de Deus.
Não podemos ir para qualquer igreja que não resolve nada. Se nós queremos paz, amor, alegria, comunhão, orientação, proteção, sabedoria e vida eterna, nós não precisamos de uma religião, mas de Cristo em nossa vida. Jesus disse em João 5,39: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. As pessoas estudam criteriosamente a Bíblia procurando vida eterna, e a Bíblia diz que a vida eterna é Cristo. Só tem vida eterna quem tem Jesus. Homens famosos têm caído. Homens famosos têm falhado. Homens famosos têm mudado a palavra de Deus porque deixaram de adorar o Mestre para adorar a si mesmo por causa da fama e do dinheiro. Jesus Cristo disse que era o quê? O caminho, a verdade e a vida eterna. Sem Cristo na nossa vida, doutrinas e religiões são somente conversas, encontros para passar o tempo, enriquecer alguns e enganar a outros. É somente ilusão, mentira, engano e cinismo. É constrangimento para as igrejas de Deus. Queridos, quando o Evangelho é comercializado, descaracterizado, mudado, o primeiro a sofrer é aquele que aceita. Porque mais cedo ou mais tarde, essas mentiras parecidas com a verdade não são pilares da verdade para nos segurar no meio das tempestades da vida. Aquele que prega mentira e ilusões, além de confundir o homem, aprisiona esse homem numa teia de interpretações falsas da palavra de Deus. Faz discípulos do mal, que nos rádios e na televisão toma conta do horário, desviando ainda mais vida de pessoas e tomando aquilo que lhe interessa, a sua inteira atenção e muitas vezes o seu dinheiro. Apocalipse 5, 12 e 13. E os anjos cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, em tudo o que nele há, que dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Para aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Quem está sentado no trono? Deus Pai. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, o Deus Filho. É a palavra de Deus. Jesus lutou contra Satanás e os inimigos da palavra para nos conduzir a Deus. Ele venceu a morte e o pecado. Se nós não soubermos disso, se nós não aprendermos a isso, seremos sempre iguais. Iguais aos que são enganados, aos que são iludidos, iguais aos que pecam e escutam sorridentes mentiras sobre Deus e sobre as suas vidas, iguais aos que têm religião. Temos que mudar, queridos. Fuja das religiões. Fazendo de conta que é servo de Deus, não se engana a Deus. A sua vida, o seu sofrimento, a sua dor e a sua perdição não é ilusão, é de verdade. Nós nunca teremos paz, amor ou perdão com mentiras, porque mentiras são do inimigo de Deus. Se arrependa verdadeiramente dos seus pecados, lutando para não mais fazê-los. Deus não nos escutará sendo cínicos. Deus não nos escutará dizendo coisas que não temos intenção de fazer. A compensação que existe na nossa vida espiritual pela palavra é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A compensação para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha vida celestial. Não é a Igreja Batista, não é a Assembleia de Deus, não é presbiteriana, pentecostal e nem Igreja Católica. Deus nos ama, Deus nos abençoa, Deus nos perdoa e nos salva em nome de Jesus. Não tem outro jeito. Tenha certeza. Está na palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?